Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tinha uma... Quando há uns aninhos atrás, eu fazia parte de uma igreja que o gabinete pastoral tinha duas saídas. Tinha duas portas. Uma entrava-se por trás e a outra saía pelo altar. E era uma porta bem pequenininha, porque tinha uma escadinha assim para o altar. Então, a gente nunca via a pastora. E de repente, no final do louvor, ela aparecia em cima do altar. E a gente, na hora tava orando, todo mundo de cabeça baixa, quando abria os olhos, a pastora estava lá em cima. De onde apareceu essa mulher? De onde é que ela desceu? Eu pensava que a porta não se abria, porque quem está debaixo só vê meia porta, né? Não é possível que aquela mulher entre por aquela portinha, mas não é que tinha uma escada assim. E isso foi durante muito tempo, ela aparecendo do nada, e a gente tira muita onda. Até hoje, eu e a pastora Maria, minha outra irmã também, brincamos muito com esse fato da pastora que aparecia do nada, no meio do altar. Vamos continuar lamentando? Vamos terminar de lamentar hoje, vamos parar de lamentar hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Geralda que está hoje conosco também, mais uma vez. Paramos em Lamentações 3:29, não foi, seu Manuel? Acho que foi isso. Lamentações 3:29, que eu falei sobre colocar a boca no pó, talvez assim haja esperança. Aquilo que Deus tem falado para a nossa igreja nos últimos dias é que a esperança, porém, vamos colocar a nossa cara no pó. Vamos orar. Aproveitar e já colocar a cara no pó de agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na Tua presença em nosso meio, crendo no Teu poder, na Tua unção, crendo, Senhor, que Tu podes fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te peço, vem nos ensinar, Senhor, a Tua palavra. Que seja a voz do Teu Espírito, que seja, Pai, pela Tua infinita misericórdia, Deus. Fala aos nossos corações, ensina a Tua igreja o caminho que deve andar. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua voz, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Deus, cala e cessa toda a fala humana, Senhor, e que o Teu Santo Espírito fale no meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje o ritmo vai ser um pouco lento, espero que ninguém durma. Eu estou meio cansado. Vamos lá. Não, dessa vez é de Aveiro mesmo. Vamos ler a partir do 30. Né? Dê a face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos do homem. Pisar debaixo dos pés todos os preços da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo e subverter o homem do seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Paramos por aqui que já temos meia hora de assunto para falar. Mais uma vez estamos falando aqui das lamentações. Deixa eu desligar esse ventilador, senão a gente vai brigar a noite toda aqui. Vou ver se ele não vai para mim, fica só para vocês. Não, já não chega. Já foi. Quem quiser alguma coisa que vá lá. Acho que está no último. Tá. É que ele chega aqui mesmo, estando no último.
aqui o livro de Lamentações, ele está falando exatamente daquele momento, nós vimos aqui semana passada, que ele está falando daquele momento em que Jeremias estava vivendo e de tudo aquilo que estava acontecendo sobre o povo de Israel. Só que esse livro, além de ser um livro, apesar de ser um livro de lamentações, ou seja, como eu falei aqui, um livro de uma poesia fúnebre, né? Ela é também uma poesia de esperança. Esperança. Por quê? Porque apesar do tom triste dos acontecimentos, aquele que acredita no Senhor sabe das características imutáveis de Deus e sabe que a sua palavra não pode ser invalidada, ainda que as situações ao nosso redor pareça contrária àquilo que estamos esperando, aquilo que o Senhor falou. Ainda que as situações ao nosso redor não sejam favoráveis àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos, ou àquilo que o Senhor nos disse. Mas aquele que confia no Senhor sabe exatamente que o Senhor, as suas palavras permanecem para sempre. Ok? Então ele diz, ele começa o versículo 31 dizendo isso, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Quem disse a Jeremias que o Senhor não rejeitará para sempre? Quem é que pode afirmar isso diante daquela situação? Como é que eu posso afirmar que o Senhor não rejeitará para sempre? Como é que eu posso ter a certeza? Como é que o Espírito pode ministrar isso na minha vida, ao ponto de eu falar como profeta, que o Senhor não rejeitará para sempre? Simplesmente por causa da palavra dele. Ele vela pela sua palavra. Então, quando nós temos promessas de Deus em nossa vida, nós temos que ter a certeza de que Deus é fiel para cumprir. Muitas vezes nós somos infiéis para tardar a promessa. Somos infiéis para fazer com que as coisas não aconteçam no seu tempo. Mas Deus, Ele é fiel com a sua promessa. Ele disse que Ele prometeu a Abraão que daria a terra prometida e agora estava tirando o povo, tirando a sua descendência da terra que Ele havia prometido. Deus invalida a sua promessa? Não. Deus desfez a sua promessa com Abraão? Não. Então, baseado na promessa de Abraão, a certeza que o lamentador, que o profeta tem, é de que Deus não rejeitará para sempre. Deus prometeu a Davi que confirmaria o reino dele, o trono dele. Disse que jamais faltaria alguém da sua descendência para se assentar no seu trono. Promessa a Davi. E agora o filho de Davi estava sendo levado para a Babilônia. O descendente de Davi estava com os olhos furados, preso, e todos os seus filhos mortos. E então, cadê a promessa de Deus de que não faltaria descendente de Davi para assumir o seu trono? Então, pela promessa que Deus fez, é que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com esse povo, mas a palavra de Deus diz que não faltará um rei, eu não sei o que vai acontecer, mas vai haver um rei. Eu não sei o que vai acontecer, mas esse povo vai voltar para essa nação. Porque a promessa de Deus não se invalida nem com o tempo e nem com as circunstâncias. Aquele que acredita na palavra de Deus, aquele que vive pela palavra de Deus e vive a palavra de Deus, acredita e sabe que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Amém? Então, por isso, o poeta pôde dizer, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que ele entristeça alguém, ele vai usar de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. E às vezes nós achamos que Deus... Por que algumas pessoas fazem tão mal e às vezes parece que se dá bem?
Por que algumas pessoas fazem as coisas tão erradas, tão errada e parece que está se dando bem? E claro que Deus usa de dois artifícios, de duas características imutáveis de Deus para abençoar os seus filhos. Uma é a sua longanimidade, Deus dá tempo para que seu povo se arrependa, e a sua compaixão e a sua misericórdia. Deus se compadece do seu povo e pela sua infinita misericórdia, Deus dá tempo para que o povo se arrependa. Então é muito difícil a gente ver um crente errando e recebendo quase que imediatamente o pago pelo seu. E eu já falei isso diversas vezes aqui e repito agora, que é exatamente o fato de que o maior problema do pecador, daquele que está pecando, e esse foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no Evangelho, é que, em primeiro lugar, quem fala, quem ensina, quem abre a boca para falar a sua palavra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos simplesmente vasos. Vasos, não vasos de honra, vasos de barro, para que o poder de Deus seja manifesto. Porque nós não somos seres super-humanos. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós não somos seres santos e impecáveis. Não. Porque se nós fôssemos isso tudo, nós não necessitaríamos da salvação de Jesus. Nós somos vasos de barro, rachado e refeito, renovado, amassado e refeito e renovado. E por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo orou por um homem que pregava que morreu enquanto ele pregava. Dormiu enquanto ele pregava, caiu, Paulo orou, o homem ressuscitou. A palavra de Deus diz que a roupa de Paulo era levada para curar as pessoas. E Paulo revela que ele tinha um espinho na carne. Em outros textos diz que Paulo provavelmente tinha problema de visão, porque é ele que assina as cartas com letras grandes, ele fala, como de alguém que não tinha, tinha que colocar letras grandes porque já não conseguia enxergar bem. Então, é aquele mesmo homem que disse para Timóteo, toma um pouco de vinho na água, que é por causa do teu estômago. O homem que a roupa dele era levada para curar as pessoas. É o mesmo que diz para Timóteo, bota um pouco de vinho, ou seja, tem um remédiozinho bom para esse negócio de estômago. Vamos tratar logo isso assim? Está com dor de cabeça? Vamos orar não, vamos tomar um remédiozinho primeiro. Quer dizer, isso está na Bíblia. Paulo revela isso. É Paulo que diz isso a Timóteo. É Paulo que diz isso para a gente. E por quê? Porque nós somos falhos. E não existe nenhum super-homem, não existe nenhum superpoder, não existe nada disso. O que existe são homens e mulheres falhos, né? Um povo errado, conduzindo a igreja certa. A questão é essa. E é exatamente pelo fato de nós sermos falhos que nós necessitamos constantemente da palavra, do Espírito e da salvação de Jesus Cristo. Porque sem isso, nós erramos, nós falhamos e nós caímos. Se não, como diz o salmista, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor que estivesse conosco, o que são os nossos anos de evangelho? Se não fosse o Senhor que tivesse nos sustentado no momento da tentação, quem somos nós diante dos pecados? Se não fosse a nossa luta contra a nossa carne, se não fosse a nossa luta contra o nosso eu, quem somos nós?
né? Com a ação, obviamente, com a ação do Espírito Santo, o homem consegue vencer essa batalha, como o apóstolo Paulo disse: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas dou glórias a Deus em Jesus Cristo, que é Ele que deu a vitória a nós. Ele nos deu essa vitória. A vitória sobre a nossa carne. Nele, em Jesus. Nele é que nós podemos todas as coisas. Amém? Então, por isso que Deus, Ele dá esse tempo para que as pessoas se arrependam, porque não é, como diz a palavra de Deus, a vontade de Deus não é que ninguém se perca, mas é que todos venham ao conhecimento da verdade. Ok? Aí aqui no versículo 37, eu acho lindo, no versículo 39 na verdade, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu já vi crente se queixando de absolutamente tudo. E dificilmente eu vejo um crente se queixando dos seus próprios pecados. Dificilmente eu vejo um crente reconhecendo os seus próprios erros, reconhecendo as suas debilidades. Porque às vezes reconhecer a nossa debilidade, reconhecer as nossas fraquezas, não sei, às vezes parece que nós queremos parecer, vestir uma capa de santidade, vestir uma capa de super-homem, vestir uma capa de filho de Deus, homem de Deus, de cheio da unção, e não demonstramos as nossas fraquezas, as nossas limitações. E nós temos fraquezas e limitações. E às vezes nós frustramos as pessoas que olhavam para a nossa capa, e tem momento em que a capa é sempre curta, né? Quando a gente se levanta, mostra um pouco, mostra lá por dentro alguma coisa, não é uma burca. Dá para ver alguma coisa lá por dentro. Então a capa nem sempre cobre tudo, né? E então a gente tem dificuldade das pessoas primeiro de mostrarem, medo de serem julgadas, medo de serem, sei lá, rejeitadas, por uma coisa que todo mundo tem: pecado. Outra coisa não, mas pecado. Pecado. E a nossa a única forma que nós temos de vencer o pecado em Cristo Jesus é com a arma do reconhecimento e do arrependimento. Mas como é que eu posso me arrepender de algo que eu não vejo, de algo que eu não estou vendo, de algo que eu não estou conseguindo ver? E aí eu só posso ver se eu tiver a visão do Espírito Santo. Mas para ter a visão do Espírito Santo eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar diante de Deus, eu preciso me santificar, porque quando eu me santifico, quando eu me afasto santificar significa afastar. A palavra santo significa afastado, separado. Então, quando eu me separo do mundo, eu só consigo enxergar, né, o pecado se eu não estiver misturado nele. Eu estava lendo, ultimamente eu tenho lido muitos livros sobre desenvolvimento pessoal, e eu achei uma palestra que eu achei muito interessante. O cara falou assim: hoje a multidão diz assim, o povo diz assim, pense fora da caixinha. Já ouviu essa expressão, né? Para você deixar de ser quadrado e pensar fora da caixa. E ele disse que a revista, depois que ele deu a palestra, foi dar uma entrevista para a revista, e a revista disse assim: professor, mande para a revista 10 passos que o senhor julga que seja necessário para uma pessoa começar a pensar fora da caixa. Aí ele mandou um passo: é impossível pensar fora da caixa em 10 passos. Segundo passo: coloca o que você quiser.
Coloque o que você quiser nisso. Porque ele diz que para a pessoa pensar fora da caixa, é necessário que primeiro a pessoa veja que está pensando dentro da caixa. Aí ele disse, é pior, a pessoa tem que primeiro ver a caixa. Tem que conseguir ver a caixa. Depois que ela vê a caixa, ela percebe que está pensando dentro da caixa. Só então ela vai tentar sair da caixa. Para começar a pensar fora da caixa. Então ele diz que é muito complicado isso. E da mesma forma, é queixar-se do pecado, do seu pecado. Porque para eu me queixar do meu pecado, primeiro eu preciso entender que eu estou pecando. Mas para eu entender que eu estou pecando, eu preciso estar separado do pecado. Eu preciso estar fora daquilo ali para poder ver o que é que se passa. Não é? Porque se eu estou misturado lá naquele meio, eu não vejo. E isso acontece com todo mundo. Quando eu era do mundo, eu fazia as coisas do mundo e para mim aquilo não era pecado. Eu não via pecado naquilo que eu estava fazendo. Agora, quando eu saio do mundo e eu me separo do mundo, aí sim eu consigo enxergar. Mas aí eu não consigo enxergar completamente, porque eu preciso me separar mais. E não se separa da noite para o dia. Se separa ao longo da caminhada. E nessa caminhada, pode essa separação não ser tão evidente. Pode ser uma separação. Vou aqui, volto ali, né? Separa aqui junto ali. Separa aqui junto ali. E a principal questão, a principal coisa que nós devemos fazer é mesmo se separar de absolutamente tudo, para que nós, ou seja, se santificar, para que a gente possa enxergar o pecado. A palavra de Deus diz assim: aquele que está sujo, suje-se ainda. E aquele que está santo, santifique-se ainda. Vocês entendem isso? Então a gente não tem que viver um padrão de santidade, um padrão de santidade, quando essa santidade, nós queremos colocar isto para o mundo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não posso querer que o mundo siga o meu padrão de santidade. Eu não posso querer que as pessoas sigam o meu padrão de santidade. Eu não posso querer, quando eu digo meu padrão, significa o padrão da palavra de Deus, claro. Eu não posso querer que o mundo... Por quê? Porque a própria palavra diz, aquele que está sujo, suje-se ainda. Agora, eu também não posso querer, estando santo, viver nos padrões do mundo. Também não posso. Não posso, as pessoas do mundo não podem querer que eu, que estou santo, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus, pela justiça de Jesus, me comporte como o mundo. Então, o que o povo de Israel não estava vendo, e por isso que ele fala aqui, do que se queixa o homem? Está se queixando que foi levado? Está se queixando que os seus filhos morreram? Está se queixando que sua nação foi embora? Está se queixando das coisas que aconteceram? Por que não se queixa do pecado? Por que não se queixa do que fez de errado? Por que não se queixa? Porque é muito simples. Olha, o que eu já vi de crente reclamando porque Deus não abençoou, ou porque aquilo não está acontecendo, ou porque não está acontecendo isso, porque não está acontecendo aquilo, porque não está acontecendo... E quando a gente diz assim, tá, mas e o que tu fizeste de errado? Ninguém enxerga. Não, eu não fiz nada de errado. O reconhecimento daquilo que nós fizemos de errado é o princípio. Queixe-se do seu pecado. Venha se queixar de que Deus não está, de que Deus não está agindo, não. Queixe-se primeiro do seu pecado, queixe-se primeiro das coisas que você fez de errado, depois você se queixa de que Deus está, do que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Amém? Aí ele diz no versículo 40, é lindo esse versículo. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste.
Olha que coisa linda. Esquadrinhar os nossos caminhos. Sabe o que é esquadrinhar os nossos caminhos? É observar todas as nossas ações, aquilo que nós estamos fazendo. Minuciosamente. Observar exatamente tudo aquilo que nós estamos fazendo. Olha, nós estamos agindo aqui, esquadrinhando. Eu estou mentindo aqui. Eu me portei mal aqui. Eu fui ignorante ali. Eu tratei mal aqui. Esquadrinhar os nossos caminhos. Quais são os caminhos que nós estamos... Quando eu esquadrinho e eu percebo que tem um erro aqui ou que tem um erro ali... Nossa, prevariquei contra o Senhor. Esquadrinhar o que é que eu estou fazendo de errado. O que está acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Por quê? Porque se eu esquadrinho o meu coração, e a Bíblia diz para nós fazermos isso, examine-se o homem a si mesmo e assim come e beba do cálice do sangue de Jesus. Quando eu examino os meus caminhos, e claro que eu vou examinar e vou esquadrinhar mediante a palavra de Deus. Quando eu esquadrinho os meus caminhos, quando eu sei o que eu estou fazendo, meu amado, a gente se volta para Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não acha que Deus vai passar desapercebido. Eu preciso voltar, eu preciso fazer algo. Eu preciso, João Paulo, como é que volta ao primeiro amor? A palavra de Deus diz tão claro, o que eu tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. O que eu tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. Volta, arrepende-te. Essa é a carta da primeira igreja, de Apocalipse. Então, ao longo da nossa caminhada de separação, que nós vamos nos afastando do mundo e nos achegando a Deus, nós podemos perder esse no meio do caminho. Porque ao invés de buscar esquadrinhar os nossos caminhos e buscar dentro de nós essa santidade, nós, ao contrário, vestimos a capa da santidade. As pessoas veem a capa da santidade. As pessoas veem. Mas e Deus? Aquele que sonda os corações. E Deus? Então, aquela pessoa que não esquadrinha os corações, o seu próprio coração, o seu próprio caminho, a pessoa que não percebe o caminho, o campo minado a qual ela está pisando, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, porque só pode ser, ela professa a Cristo com a boca, como diz Isaías, mas o seu coração está longe de Deus. Porque eu já falei isso, é uma frase que eu repito constantemente aqui. Se eu acredito que Deus existe, eu tenho que viver com essa certeza de que Ele existe realmente. E se eu acredito que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está também dentro da casa de banho. Ele está também ao lado do meu computador. Ele está também pertinho na hora que eu falo. Ele está entre mim e o meu irmão, ou minha irmã, ou um conhecido, ou uma pessoa na rua. Ele está exatamente no meio de onde os meus olhos estão olhando. Ele estava entre Davi e Batseba. Quando Davi olhou para Batseba, os olhos dele atravessaram Deus. Porque Deus está em todo lugar. Quando os nossos olhos chegam ao pecado, saiba, estamos atravessando sem ver. Já estamos cegos, sem ver Deus à nossa frente. A nossa fala
ou o que entra em nossos ouvidos, ou o que nós fazemos, inclusive o que nós pensamos. E principalmente o que nós pensamos. Jesus Cristo fechou isso de uma forma muito interessante. Ele disse: aquele que pensar na mulher já cometeu adultério com ela. Mas não foi preciso levar essa mulher para a cama, não. Não. Pensou em levar, acabou, meu filho. Vá pedir perdão que já está em pecado. Já está em pecado. O pecado começa aqui na nossa vida. Então, se eu pensei em pecar, já pequei. Se eu pensar em errar, já errei. A rebeldia começa aqui dentro. A gente tem falado tanto em rebeldia. E é exatamente nós, diz aqui no versículo 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste. Rebeldia. Rebeldia. O que é rebeldia? Laura, o que é rebeldia? Está contra o quê? A rebeldia, às vezes, parece ser algo muito grande. Muito grande. Muito inalcançável. Muito inalcançável. Rebeldes são aqueles que estão deliberadamente em rebeldia. Qualquer pensamento contrário à palavra de Deus é início de uma rebeldia. E às vezes essa semana eu falei com uma pessoa, disse assim, olha, a brecha, isto aconteceu porque houve uma brecha. Isso poderia ter sido evitado se alguém tivesse ouvido um conselho. Ouviu o conselho, seguia o conselho de uma autoridade espiritual, não haveria problema nenhum. Ouviu o conselho, voltaria feliz, sem ter pecado. Não ouço o conselho. Não dou ouvidos ao conselho. Dou brecha. Só que quando a gente dá brecha para Satanás agir, não significa que Satanás vai agir somente naquela área. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós damos brecha para Satanás, e principalmente de rebeldia, nós estamos dando brecha para Satanás fazer o que ele quiser em qualquer área da nossa vida. Quando estamos falando de brecha, significa que a cidade fortificada tinha uma brecha, significa que o inimigo ia acabar com aquela cidade. Ia entrar e acabar com aquela cidade. Não importa nem o tamanho da brecha, nem importa quem é que estava lá dentro. Ou não, o inimigo só tem essa brecha, ele só pode entrar por esse lado. Não, meu filho. É aquela brecha que ele está olhando ali, ó. É naquela brecha que ele vai conseguir derrubar todo o muro e entrar por onde ele quiser. E ele entra por onde ele quer. Ah, eu dei brecha. Eu sou avarento. Não gosto de dar dízimos, não oferto e acho que isso não tem nada a ver. Isso já foi no Antigo Testamento. Não é no Novo. Apesar de eu ler em Atos, livro do Novo Testamento, que Ananias e Safira morreram porque não trouxeram os dízimos aos pés dos apóstolos. Porque vemos Jesus Cristo dizer, dai o dízimos do endro, do cominho e não fazeis essa coisa sem rejeitar as outras. Mesmo vendo Jesus Cristo falar da mulher, da viúva, da oferta da viúva, mesmo ouvindo diversas passagens no Novo Testamento, eu acho que isso, rebeldia. Então, quer dizer que Satanás só vai poder entrar na área das finanças? Não. Provavelmente ele vai entrar nessa brecha que você está dando. Só que nessa brecha que você está dando, todo mundo sofre. Porque se ele fecha as finanças, se ele rouba as finanças,
toda a tua família sofre. Teus bens sofrem. Né? Você começa a perder seus bens. Sua família sofre. Há uma destruição. Toca em todas as áreas. E era exatamente isso que aconteceu com Israel. Foi uma brecha que o povo estava dando. Sabe o que acontece? Todo mundo sofreu. Do rei, a criancinha que tinha acabado de nascer. Ou da própria criança que nasceu, dores de parto lá no início. No meio do caminho. Tem nada a ver. Brecha. E como é que eu fecho essa brecha? A da rebeldia que nós temos falado tanto aqui, é você esquadrinhar o seu caminho e perceber em que eu estou contra. O que é que eu não concordo? O que é que eu me recusei? Será que isso... Baseado em quê? Porque às vezes essa rebeldia eu não vou fazer vem de um espírito de rebeldia superior. Muito forte. Que ele diz assim, eu também tenho o espírito, eu sei o que deve ser feito. Eu também sei ler a palavra, também sei o que é que deve ser feito. O Deus também fala comigo. É o Nadab e Abiú, é a própria Miriam. Foi esse o espírito. Só Deus fala com ele, também tem um espírito. Deus também fala comigo. Por que só com Arão, por que só com Moisés? Foi aquele espírito. E é o espírito que atormenta muita gente hoje dentro da igreja. É o mesmo espírito. O apóstolo Paulo diz que essas coisas foram escritas para nós olharmos para ela e não prevaricarmos como eles prevaricaram no deserto. E eu esquadrinho meu coração, percebo essa rebeldia e me humilho e volto aos caminhos do Senhor. Peço perdão, tento ao máximo voltar, né, desfazer o erro, tentar tirar a sujeira que o inimigo lançou, tentar limpar aquilo que eu permiti que o inimigo limpasse, sujasse, tentar limpar o que respingou da sujeira para tudo que é lado. É mais ou menos isso. Só assim é que nós podemos voltar debaixo das bênçãos de Deus. Eu falei aqui certa vez que eu, pela rebeldia, até o momento em que eu percebi que eu estava sendo rebelde com a igreja, e a minha intenção foi imediatamente voltar e pedir perdão. Fui humilhado, claro, e permaneci naquele propósito. Porque eu lembro que no dia que eu voltei para a igreja, que eu havia causado uma dissensão, quando eu voltei para ela para pedir perdão à pastora, o marido dela, que eu pouco vi na vida, quem tomava conta era a pastora, nesse dia esse pastor estava pregando, e quando ele me viu, eu acho que eu já falei isso para vocês, mudou a pregação completamente, e só pregou sobre que Deus lhe deu a vitória naquele momento, que ele estava indo embora, foi um dia que ele estava indo embora para a sua terra. Era a última ali, a despedida, e foi realmente a despedida de vez dele, nunca mais o vi. E ele disse que Deus não ia deixar ele ir embora sem ter essa vitória. E a vitória era basicamente eu, que era o grande dissensor, a grande causa, e estava lá, voltei lá. Para mim, a minha irmã dizia, eu vou embora que ele está humilhando a gente, eu vou embora, ele está humilhando a gente, vamos embora que ele está humilhando a gente. Eu disse, não, nós vamos ficar aqui, porque se a palavra que está sendo pregada está nos ferindo, é porque nós estamos errados, e vamos ficar aqui até o fim. Vamos ficar até o fim. E quando chegou no fim, os irmãos da igreja todos vieram falar com a gente, tal. E eu fui lá diretamente, falei com a pastora e disse que era um gabinete pastoral. E ela imediatamente deu. E eu pedi perdão por aquilo que eu tinha feito. Conversei com ela sobre aquilo que estava sendo feito.
tiramos os maus entendidos, que foram muitos, e por fim alcançamos a paz. Um mês depois eu estava já assumindo a sala das crianças no ministério, né? Passei onde eu passei mais, e assumindo, um mês depois assumi a liderança dos jovens, e um mês depois, e na mesma altura, a sala das crianças. E tudo ficou resolvido na santa paz de Deus. E Deus fez conforme a vontade dele. Amém? Continuando aqui, nesse capítulo só tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção antes de irmos para o 4. Quando ele diz aqui no 48, fala aí que Jeremias era chorão, o profeta chorão, ele diz assim: torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Ou ele exagerou, ou realmente foram torrentes de água que ele derramou. Os meus olhos, no versículo 49, os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. E aí ele começa a falar sobre o que aconteceu. Capítulo 4. Aí ele fala aqui, 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Observa o que ele fala aqui. Os preciosos filhos de Sião, ou seja, o próprio Israel, que são comparáveis a puro ouro, uma nação que é comparada a puro ouro, agora são vasos de barro. A nação que era os Estados Unidos da época, né, na época de Salomão, era considerado a grande potência. Israel era a grande potência. O domínio que Israel tinha, os outros reis das outras nações lhe pagavam tributo. E agora, poucos anos depois, 200 anos, 300 anos, Israel se tornava um nada. O rei de Israel se tornava nada. Nada, absolutamente. Ele mostra aqui os chacais, que são aqueles animais bravos do deserto. Ele diz que até esses, que são selvagens, sabem dar de mamar aos seus filhos, abaixam, né, o peito e dão de mamar aos seus filhos, cuidam dos seus filhos. Mas a filha do meu povo, ou seja, Israel, tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Os avestruzes no deserto, eles não cuidam muito dos seus filhotes. Põe o ovo, vai embora. Né? Nasceu, cresceu, pronto. Nasceu, vai embora. Cada um por si e os avestruzes por eles mesmos. E ele compara isso ao povo de Israel. Né? Que a crueldade tomou conta. Aí ele diz: a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o dá. Ou seja, aí que ele falou, são como os avestruzes no deserto. Vai dar o que para os meninos? Estão pedindo pão e ninguém dá. Aí aqui no versículo 10 diz assim: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa do pecado dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio delas. Agora imagine, ele está dizendo assim: as mãos das mulheres piedosas, essas mulheres piedosas,
a gente já viu isso aqui quando a gente está falando lá dos reis de Israel, que havia fome na cidade. Chegou ao ponto das mulheres cozinharem seus próprios filhos. Cozinharem seus próprios filhos. E é isso que aconteceu aqui. Por que isso? O Senhor dando cumprimento ao seu furor. O Senhor dá tempo para que se arrependa. Olha, a plenitude da palavra. E os pastores que vieram aqui pregar têm falado. Mas o Senhor não vai falar por muito tempo a mesma coisa. E quando o Senhor mudar a conversa, quando o Senhor mudar a conversa, é que nem um pai. Quando já não tem mais conversa, né? Exorta uma vez, exorta duas vezes, exorta a terceira vez, na quarta, para dentro. William está com cara de conheço essa história. Não quero entregar não, viu, Ângela? Já tem um chinelo esperando. E por isso que a pastora pregou domingo. Vamos se consertar, em nome de Jesus. E o que o povo de Israel só precisava de uma coisa. Mudar toda a sua história, precisava de uma única coisa. Se arrepender dos seus maus caminhos. Gente, o que é se arrepender dos seus maus caminhos? Diante de tudo que a gente já faz. O que é se arrepender dos seus pecados? O que é se arrepender da sua rebeldia? O que é, minha gente? Sabe, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo diz, renovar o vosso entendimento. Eu não posso continuar com as mesmas. Eu não posso ter a mentalidade que eu tinha no mundo. Eu não posso ter a mentalidade de alguém do mundo. Eu não posso ser pior. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Volto agora a falar, já faz tempo que eu falei. Eu não posso ser pior do que uma pessoa no mundo. Olha que coisa horrível. Uma pessoa no mundo é melhor do que eu. Uma pessoa do mundo é mais generosa que eu. Uma pessoa do mundo é mais justa que eu. Como é que pode uma coisa dessa, minha gente? E é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. Sabe? É estacionar num lugarzinho errado. É passar a velocidade permitida. Dar mau testemunho em coisas tão pequenas. É mentir. É roubar. E a pessoa pensa que roubar é só passar a mão. Não, a gente rouba em outras situações. A gente mente em tantas situações diferentes que nem parece que é roubo, mas no fundo é. Nem parece que é mentira, mas no fundo é. Enganação. Eu estava lendo aqui, eu até postei isso no site, no Facebook da Plenitude é Tarde, um provérbio que eu estava lendo sobre brincadeiras que nós tiramos aqui às vezes. A palavra de Deus diz é como flechas, eu já não lembro o capítulo do Provérbios, que diz é como flechas mortais na mão de um louco. Ou melhor dizendo, é como um louco que lança flechas mortais, aquele que engana o seu amigo e diz assim, eu estava brincando. Olha o perigo. Quando eu olhei, eu digo, gente, enganar o próximo e depois dizer assim, eu estava brincando. Uma brincadeira tão besta, uma brincadeira tão boba que eu mesmo tiro com alguns. E quando eu olhei para aquilo, eu me vi. Eu disse, gente, eu estou sendo como um louco que lança flechas mortais. E se eu não esquadrinho os meus caminhos diante dessa palavra, eu não tenho o Espírito Santo. E se eu não me enxergo, eu não posso. Pelo amor de Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É simples, eu leio a palavra, esquadrinho o meu caminho e vejo se eu
devo permanecer assim ou mudar? Era o que o povo de Israel deveria ter feito. Foi por causa do pecado dos profetas, da maldade dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue do justo no meio dela. Porque se os profetas, se aqueles que deveriam chamar o povo ao arrependimento, tivessem feito isso, os sacerdotes, os reis tivessem feito isso, o povo não teria ido atrás deles. Mas se os próprios profetas, a gente viu, estavam sendo corrompidos, o próprio profeta profetizou contra Jeremias, dizendo que Jeremias estava mentindo, levando o povo ao erro. Levando o povo ao erro. Eu estava conversando com a minha mãe hoje, e então na igreja dela tinha um irmão que se separou. Um irmão se separou e difamou a sua esposa diante da congregação. E continua pregando na igreja, e continua no altar da igreja, porque a igreja disse que aceita pessoas que se divorciaram e contraíram um novo casamento. Divorciaram porque quiseram e contraíram um novo casamento, a igreja agora aceita, então não pode tirar ele, porque isso não é pecado mais para ele. Fazendo o povo errar. E o povo está errando por quê? Se tem a palavra de Deus. Eu vou para aquela igreja que ali pode casar. É a palavra de Deus. Não existe nada nesta terra que seja superior à palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo, é o logos, é Deus falando conosco. Não existe nada nessa terra que seja superior. Eu posso falar aqui o que eu quiser para vocês, mas se a palavra estiver contra mim, eu estou errado. Amém? Versículo 17 diz: os nossos olhos desfaleciam, esperando o bom socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Olha, o que o povo estava fazendo ao invés de se arrepender? Os nossos olhos desfaleciam, esperando o bom socorro. Aí, o rei fez acordo com o Egito, achando que o Egito ia livrá-lo da mão da Babilônia. Ferrou-se, a Babilônia foi e pegou o Egito também. As nações vizinhas todas achando que estavam salvas, que era só Israel. Não, foi todo mundo. E esperando, olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar, para a gente que não pode salvar. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que, querendo salvação naquilo que não nos salva? Queremos conserto naquilo que não... Esperando uma palavra daquilo que não é a palavra de Deus. Esperando uma misericórdia que não é a misericórdia de Deus. Esperando uma resposta daquilo que não é a resposta de Deus. Porque os pastores podem agir com misericórdia sobre sua vida. Os pastores podem dar resposta para você. Mas e Deus? É como eu acabei de falar, na igreja, perante a igreja, o homem está lá correto, pregando. Perante os pastores, está ótimo. Os pastores agiram de misericórdia. A igreja agiu de misericórdia. Misericórdia do homem. E não pela misericórdia de Deus. Porque Deus não tem misericórdia do pecado. Versículo 22 diz: o castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Quando Israel foi levado em cativeiro, Edom ficou feliz da vida. Edom é o descendente de Esaú. Não é? Então, quando Israel foi levado em cativeiro, Edom se alegrou achando que agora eles iam tomar conta de Israel, da promessa que morava ali pertinho. E verdadeiramente agora Esaú ia tomar o local de Jacó. E na verdade, aí a palavra de Deus vem dizendo assim: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom. Versículo 21. Que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti.
embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. O que ele está dizendo é, o cativeiro de Israel vai acabar, mas o teu vai chegar, Edom. Falando exatamente dessa alegria que Edom estava em relação ao seu inimigo Israel, que estava sendo levado em cativeiro. E o capítulo 5, ele é de regozijo e de retorno. A palavra de salvação, a palavra de esperança. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para a nossa vergonha. A nossa herdade passou a estranhos, e a nossa casa a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, já não existem. E nós levamos as suas maldades. Aí ele diz assim no versículo 15. No versículo 15, vamos ao 13. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceu os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que se enfureceria contra nós em tão grande maneira? A palavra, e aqui termina o livro de Lamentações, o poeta, o Jeremias, o profeta, ele faz esse final dizendo que o Senhor permanece eternamente e o seu trono de geração a geração. Porque aí ele faz essa pergunta: por que o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Se ele tem promessa. Não é? Por que ele desampararia por tanto tempo? Claro que essas perguntas são retóricas, não é isso que vai acontecer. O Senhor não vai desamparar por tanto. Por que ele faria isso? Ele mesmo diz que não faria. Então, ele termina com aquele versículo, com aquele chamado, aquela oração: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Ou seja, trazer de novo. Não vou renovar, não no sentido de retornar como era antes, mas renovar como era novo antes. É fazer novo. O único que tem a capacidade de fazer novo alguma coisa é o Senhor nosso Deus. Só Ele pode renovar a nossa vida. Só Ele pode renovar a nossa alma. Só Ele pode renovar em nós a nossa esperança. E ele termina no versículo: por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Meus amados, Deus, jamais a vontade de Deus é rejeitar-nos, é castigar-nos, é nos colocar para fora, é nos expulsar. A oração de Jesus Cristo foi: dos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser aquele que estava destinado para isto. A vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. O que Deus quer é que a gente ande, que a gente trilhe um caminho perfeito, que a gente atinja a perfeição. Não somente a perfeição que vai vir na glória, mas uma perfeição aqui em Cristo Jesus. Uma perfeição de espírito, uma perfeição de alma, uma perfeição de pensamento, porque é pela palavra de Deus.
de ser uma perfeição de separação, aquilo que é possível ser atingido aqui. Aqui só é possível atingir 70%, por que eu vou me contentar com 30%? Por que eu vou me contentar com 20%? Por que eu vou me contentar com 10%? Se eu dissesse que tem disponível, se o governo anunciar que tem disponível para os trabalhadores 1 milhão, você vai chegar lá, 1 milhão na conta, para todos os trabalhadores de Portugal, o governo tem disponível 1 milhão. Aí você vai chegar lá no governo dizendo, me dá só 100. Me dá só 100 que eu só preciso de 100. Não. Certeza que não vai. Certeza que não vai. Se você ganhar um prêmio, olha, você tem aqui 200 carros que você acabou de ganhar. Você não tem nem onde guardar. Mas tem certeza que você vai comprar aquelas cegonhas, todos os carros que vai guardar em algum lugar. Todos eles são todos meus, são 200, é todos meus. Você não vai conseguir dirigir, são meus, eu quero os 200, todinho aqui, nem 199, são 200. E por que eu só quero 10% de santidade? Por que eu só quero 20% de santidade? Por que eu quero somente 30% de separação? Por que eu quero somente 10% do Espírito Santo? Por que eu me contento com apenas 10% da palavra de Deus? 10% da palavra de Deus. Por que eu me contento em apenas 1 hora por semana, exatamente na terça-feira, em ler a palavra de Deus? Por que eu me contento com isso? A vontade do Senhor é que todos cheguemos ao conhecimento da verdade, que todos nós nos convertamos, voltemos o nosso caminho, voltemos a nossa atenção ao único digno disso. Não apenas, como ele disse ali, juntemos o nosso coração, como ali lá no início, juntemos o nosso coração às nossas mãos estendidas. Vocês leram isso aqui junto comigo, né? Agora. Porque eu passei tão rápido, nem sei se... Com o coração. Onde é que estava isso? Eu li agora, lembrei agora e não lembro onde foi que eu li. Acho que é no 3. 3:41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus dos céus. Às vezes nós só levantamos as nossas mãos e o nosso coração se foi. A gente está aqui, ó, adorando a Deus com as mãos levantadas. A sujeira desce, escorre, pinga. E nós estamos aqui com as mãos levantadas. Que em nome do Senhor Jesus Cristo venhamos a se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que o tempo de lamentações passe, cesse em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E na próxima semana nós vamos começar até dezembro. O livro de Provérbios. Vai ser Provérbios. Provérbios. Fantástico. 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 Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todos esses momentos que nós temos contigo, Senhor, de ouvir a tua voz e a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu estendeste as tuas mãos, Senhor, naquele momento de aflição, porque tua mão nos susteve, Senhor, naquele momento da queda, porque as tuas mãos, Senhor, e a tua misericórdia nos cerca e nos renova a cada dia. Senhor, dar ao meu irmão, à minha irmã, uma continuação de semana maravilhosa diante da tua presença. Dá a minha irmã, ao meu irmão, Senhor, uma semana vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós tenhamos, Senhor, em nossas mãos a tua promessa, em nossos corações as tuas misericórdias, Senhor, em nossa vida as tuas bênçãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o inimigo de nossas almas, Senhor, se aparte de tudo aquilo que tu tens colocado e preparado para nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o inimigo das nossas almas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pela ministração da Tua palavra, pela Tua misericórdia em nosso meio. Acreditamos, ó Deus, e sabemos que somente o Teu Espírito Santo é que pode nos ensinar todas as coisas. Te agradecemos por isso, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos em paz.
e que os anjos ministrem a vossa ida à vossa casa.